Nesta aula vamos aprender a determinar a distância entre dois pontos no plano. A distância entre dois pontos no plano é dada pelo comprimento do segmento de reta que une esses dois pontos. Vejamos como podemos determinar esta distância através da representação gráfica dos pontos. Determinar a distância entre os pontos A e B é bastante simples. Como as suas ordenadas são iguais, o segmento de reta que os une é horizontal. E a distância entre eles é o valor absoluto da diferença entre as suas abscissas, ou seja, 3. Aliás, podíamos ter chegado a esta mesma conclusão através da mera observação da posição dos dois pontos. Vejamos o que acontece com os pontos C e D. Nenhuma das suas coordenadas é igual, pelo que o segmento que os une está na diagonal e não podemos determinar a distância entre estes dois pontos da mesma forma. Nestes casos, podemos proceder da seguinte forma. Marcamos um ponto E de tal forma que, unindo este ponto aos iniciais, obtemos um triângulo retângulo em E. Vamos designar os comprimentos de cada um dos lados deste triângulo por C, D e E. Repara que D é o valor absoluto da diferença entre as abscissas de C e E, ou seja, igual a 4. Por sua vez, C é o valor absoluto da diferença entre as ordenadas de D e E, ou seja, igual a 3. Sendo assim, temos um triângulo retângulo, no qual conhecemos o comprimento dos catetos e, aplicando o teorema de Pitágoras, podemos determinar o comprimento da hipotenusa, ou seja, a distância entre C e D. Podemos então escrever... Ora, como estamos a determinar a distância entre C e D, não faz sentido falar de uma distância negativa. Podemos concluir que, seguindo o mesmo procedimento que usamos para determinar a distância entre C e D, podemos chegar a uma expressão que nos permite determinar a distância entre dois quaisquer pontos do plano. Vejamos como. Considera os pontos P e Q de coordenadas XP, YP e XQ, YQ. Podemos determinar a distância entre estes dois pontos, construindo, tal como no exemplo anterior, um triângulo retângulo no qual o segmento PQ é a hipotenusa. Um dos seus catetos tem comprimento igual ao módulo da diferença entre XQ e XP. E o outro tem comprimento igual ao módulo da diferença entre YQ e YP. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que, uma vez que o quadrado de um número é sempre positivo, podemos suprimir os módulos desta igualdade, obtendo... E é esta a fórmula que nos permite determinar a distância entre dois quaisquer pontos do plano, dadas as suas coordenadas. Vejamos como a aplicar resolvendo o seguinte exercício. Determina a distância entre os pontos E, 1 menos 3 e F menos 2, 0. Para determinar a distância entre estes dois pontos, vamos aplicar a fórmula que acabamos de ver. Sendo assim, a distância entre E e F é igual à raiz quadrada da abscissa de F, que é menos 2, menos a abscissa de E, que é 1, ao quadrado, mais a ordenada de F, que é 0, menos a ordenada de E, que é menos 3, também ao quadrado. Efetuando os cálculos,
Concluímos então que a distância entre estes dois pontos é de raiz de 18. A resolução deste exercício está concluída. Verifica agora os teus conhecimentos resolvendo o seguinte exercício sozinho. Determina a distância entre o ponto G, de coordenadas -2, -3, e a origem do referencial. Coloca o vídeo em pausa para poder resolver o exercício sozinho. Caso te surja alguma dúvida, revê as partes da explicação anterior que achares mais necessárias. Vejamos então como poderias ter resolvido este exercício. Como sabes, a origem do referencial é o ponto de coordenadas 0, 0. Sendo assim, repara que como estamos a determinar a distância de um ponto à origem, a distância acaba por ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas desse mesmo ponto. Neste caso, podemos concluir que a distância de G à origem é de raiz de 13. Este exercício fica assim concluído. Espero que tenhas ficado esclarecido e que estejas preparado para ter nota máxima.